Tem dias em que a gente sai de casa sem um grande plano, sem pensar em produtividade, sem pensar no futuro, sem tentar resolver a vida inteira em algumas horas, só com vontade de respirar um pouco e deixar a cidade conduzir o caminho. E eu acho que Barcelona tem muito disso. Você começa pedalando por uma rua qualquer e de repente já está olhando para um prédio diferente, uma praça cheia de gente, alguém tocando música, turistas tirando foto, moradores vivendo a rotina como se isso tudo fosse completamente normal, enquanto a bicicleta vai seguindo. E eu fico pensando em como a nossa vida também é assim. A gente passa muito tempo tentando controlar tudo, mas uma das melhores experiências acontecem justamente quando a gente aceita não ter controle de cada detalhe. Morar fora me ensinou uma coisa que eu ainda estou aprendendo todos os dias. Nem sempre a felicidade está em conquistar algo enorme. Às vezes ela aparece em momentos simples, como pedalar sem pressa, sentir o vento no rosto e perceber que, por alguns minutos, a mente finalmente ficou em silêncio. Talvez seja por isso que eu gosto tanto desses momentos, porque eles não parecem especiais quando estão acontecendo, mas são exatamente esses momentos que em algum momento depois viram as lembranças que a gente mais sente saudade. Depois desse começo tranquilo, chegamos em uma loja para vender a bicicleta. Agora que eu percebi que eu tô de Decathlon, tô de azul, igual o pessoal aqui, ó. Por isso que o pessoal tá pedindo minha ajuda aqui quase. Ó. 163 e o Aquiles 139. E pode parecer uma coisa simples, só uma bicicleta, só uma venda. Mas quando a gente para pensar, os objetos acabam carregando pedaços da nossa história. Essa bicicleta esteve presente em vários dias por aqui. E eu passo aí, né, um pouquinho, né? 173 eu tenho. 173. Que eu saiba é. Achei que eu tinha um 60. Então não tem 60. Você não tem um 60? Não? Não. Eu sempre falo que eu tenho um 60. Não. No hospital eu falo que eu tenho um 60. Essa é redonda, né? Padrão, né? 160. Eu tenho 1,70, é mais fácil, né? Não, é melhor falar que tem mais. Eu queria ter 1,80, aí ia ser top. Também queria que você tivesse 1,80. Parece mais. Obrigado. Minha autoestima fica feliz. Eu sou estável, É. concordando com o que você disse. Agora eu vou fazer aquela cirurgia na Tailândia que quebra os joelhos e aumenta. Eu precisava de 3, não, precisava de 7, né? Precisava de 7 centímetros. Falava ele, não tenha prisa, não tenha prisa. Não te preocupes. Não te preocupes. Eu só sei falar isso pros clientes. Quando eles falam, não sei o que, não te falo. Não te preocupes. Engraçado como a vida muda rápido. Em algum momento a gente compra algo achando que vai usar por muito, muito tempo. Depois, sem perceber, chega a hora de deixar aquilo seguir outro caminho. E eu acho que isso vale para muita coisa na vida, não só para objetos. Tem fases, hábitos, lugares e até versões de nós mesmos que já fizeram sentido um dia, mas que não fazem mais. E tudo bem, nem sempre deixar algo para trás significa perder. Às vezes significa apenas reconhecer que estamos mudando. Enquanto resolvemos as coisas aqui dentro, eu fico observando as pessoas entrando e saindo da loja, cada uma procurando algo diferente. Uma bicicleta nova, um tênis, uma mochila, um equipamento para começar uma atividade. No fundo, quase todo mundo está tentando começar alguma coisa, e talvez a vida seja uma sequência de começos disfarçados. A gente acha que está encerrando uma etapa, mas sem perceber já está abrindo espaço para outra. Saímos da loja com uma sensação estranha, não de tristeza, mas daquela sensação de que o dia está mudando de direção, como se o que começou leve e sem compromisso estivesse aos poucos virando um daqueles dias que fazem a gente pensar mais do que esperava.
Depois de voltar para casa, decidimos fazer uma coisa que parece simples, mas que de alguma forma nunca perde a graça: ir ao cinema. Hoje em dia a gente consegue assistir praticamente qualquer filme sem sair de casa, no celular, no computador, na televisão. Tudo está a poucos cliques de distância. Mesmo assim, entrar numa sala escura continua sendo uma experiência diferente. Talvez porque, por algumas horas, a gente se permite esquecer do mundo lá fora. Olá. Hola. A ver, menú pareja, que salen más. Menú pareja. No, royal. Royal. Sí. ¿Qué? Vale. Me pido un súper. El otro va a ser 2.30 de la. Muy grande. Bastante. No tenga prisa. Graças a Deus. As notificações param, a pressa desaparece e por um momento a única preocupação é acompanhar uma história que nem é a nossa. É curioso pensar que passamos boa parte da vida tentando controlar o roteiro dos nossos dias, mas quando sentamos no cinema fazemos exatamente o contrário. Aceitamos não saber o que vai acontecer nos próximos minutos e talvez por isso os filmes nos emocionem tanto, porque eles nos lembram que a vida também é feita de reviravoltas. Enquanto caminhávamos pelos corredores do cinema, fiquei pensando em quantas pessoas estavam ali vivendo momentos completamente diferentes. Alguns vieram para comemorar, outros apenas para descansar depois de uma semana difícil. Talvez alguém estivesse assistindo ao primeiro filme com seu filho. Talvez outro estivesse sozinho, aproveitando a própria companhia. No fim, todos procuravam a mesma coisa: viver uma experiência. Isso me fez perceber que muitas vezes felicidade não significa fazer algo grandioso. Às vezes ela está escondida em programas simples que a gente quase deixa passar. Uma ida ao cinema, uma caminhada, uma conversa ou apenas um dia comum que sem perceber acaba se tornando inesquecível. É difícil caminhar por essas ruas sem imaginar quantas histórias já aconteceram aqui. Cada pedra, cada fachada antiga, cada viela estreita para guardar lembranças de pessoas que viveram séculos antes da gente. Vivemos numa época em que tudo acontece muito rápido. As notícias mudam em minutos, as tendências duram poucos dias, as pessoas vivem correndo, mas basta entrar nessas ruas para sentir que o relógio desacelera. E isso faz bem. Às vezes a gente precisa de lugares que nos lembrem que nem sempre tudo precisa acontecer com tanta velocidade. Talvez o segredo não seja viver mais rápido. Talvez seja viver prestando mais atenção. Porque os lugares mais bonitos nem sempre são aqueles que aparecem nas fotos. São aqueles que conseguem fazer a gente sentir alguma coisa. À noite fomos em um evento artístico. Tinha dança, pinturas, desenhos, música, pessoas mostrando sua criatividade de várias formas. E o mais interessante é que ninguém parecia preocupado em impressionar ninguém. Cada artista estava simplesmente fazendo aquilo que gosta, sem competir, sem tentar ser melhor do que ninguém, apenas criando. Isso me fez pensar no quanto a gente passa tempo demais comparando a nossa vida com a dos outros. Hoje é muito fácil abrir as redes sociais e acreditar que todo mundo está sempre vivendo dias incríveis. Mas quando você participa de um evento como esse, percebe que a beleza está justamente nas diferenças. Cada pessoa tem um jeito de se expressar, cada desenho conta uma história, cada dança transmite um sentimento diferente. Nenhuma arte é igual à outra. Talvez com as pessoas também seja assim. Às vezes passamos anos tentando nos encaixar em padrões que nem fazem sentido para nós, quando na verdade aquilo que nos torna diferentes pode ser exatamente o nosso maior valor. Enquanto caminhávamos pelo evento,
Era impossível não reparar na quantidade de pessoas reunidas simplesmente para apreciar o trabalho uma das outras, sem pressa, sem julgamentos. Isso me fez lembrar que nem tudo precisa gerar resultado, nem toda caminhada precisa ter um destino importante, nem todo hobby precisa virar profissão, nem toda paixão precisa dar dinheiro. Algumas coisas existem apenas para nos fazerem se sentir vivos. E talvez seja exatamente por isso que elas sejam tão importantes. No final das contas, a arte não muda apenas uma parede ou uma tela, ela muda a forma como enxergamos o mundo, e às vezes isso já é suficiente para transformar completamente um dia comum. Depois daquele evento, resolvemos apenas caminhar, sem pressa, só deixando as ruas decidirem o caminho. E existe uma diferença muito grande entre conhecer uma cidade durante o dia e caminhar por ela durante a madrugada, quando a maioria das pessoas já foi embora. Parece que o lugar revela uma outra personalidade. O bairro gótico continua o mesmo, mas o silêncio faz com que cada detalhe fique mais evidente. As ruas estreitas, as luzes refletindo nas pedras, a sombra dos prédios antigos, tudo parece contar uma história diferente. É curioso pensar que essas ruas existem há centenas de anos, muito antes da gente nascer. Milhares de pessoas já passaram exatamente por aqui. Algumas estavam felizes, outras preocupadas, algumas estavam começando uma nova vida, outras talvez estivessem se despedindo de alguém. E hoje somos nós que estamos deixando nossas pegadas nesse mesmo lugar. Isso faz a gente perceber como somos apenas uma pequena parte de uma história muito maior. Às vezes a rotina faz parecer que nossos problemas são enormes, que tudo precisa ser resolvido imediatamente, que estamos atrasados em relação à vida, mas basta olhar ao redor para perceber que o tempo continua passando do mesmo jeito. A cidade continua viva, o mundo continua girando, e talvez a maior pressão que sentimos seja aquela que nós mesmos criamos. Morar em outro país também me fez entender uma coisa importante. No começo, a gente acha que a felicidade está em conquistar estabilidade. Depois pensa que ela está em ganhar mais dinheiro. Mais tarde acredita que será quando alcançar algum objetivo específico. Só que conforme o tempo passa, você percebe que a felicidade quase nunca está lá na frente. Ela aparece no caminho. Ela aparece em uma conversa inesperada, em uma caminhada sem rumo, em uma risada, um pôr do sol, ou simplesmente um dia comum como esse. A verdade é que a gente costuma registrar apenas os grandes acontecimentos da vida, as grandes viagens, as conquistas, as festas, mas quando olhamos para trás, são os dias aparentemente comuns que acabam despertando mais saudade, porque eram reais, sem roteiro, sem obrigação de serem perfeitos, só a vida acontecendo. Enquanto caminhávamos de volta para casa, eu fiquei pensando que talvez o maior presente de morar em Barcelona não sejam os pontos turísticos. É a possibilidade de transformar uma quarta-feira qualquer em uma lembrança especial. De descobrir uma rua nova, encontrar um evento por acaso, sentar em uma praça
ou simplesmente caminhar durante horas sem sentir necessidade de chegar logo àquele destino. A vida anda muito acelerada. Todo mundo parece estar correndo para o próximo objetivo, para a próxima compra, para a próxima viagem, próxima conquista. Mas talvez exista uma pergunta mais importante: será que estamos aproveitando o caminho? Porque no final, a vida não é feita apenas dos lugares onde chegamos. Ela é construída por tudo aquilo que acontece quando estamos indo. E foi caminhando por essas ruas, já perto de casa, que eu percebi uma coisa: talvez os melhores dias não sejam aqueles que planejamos durante semanas. Talvez sejam justamente aqueles que começam sem expectativa nenhuma e terminam deixando uma lembrança que vai ficar com a gente por muito tempo. Por quê? Na esquina da Smith. Nossa, você é um mau caminho, né? Enquanto passávamos por uma praça, um músico chamou nossa atenção. Por alguns instantes as pessoas diminuíam o passo, algumas paravam para ouvir, outras apenas continuavam caminhando, mas levavam aquela melodia junto por alguns segundos. E eu achei interessante como uma simples música consegue mudar completamente o ambiente. A praça continuava a mesma, as pessoas eram as mesmas, mas a sensação era diferente. Talvez porque a arte tenha esse poder. Ela nos faz parar, olhar, ouvir e sentir. Em um mundo onde quase todo mundo está com pressa, qualquer momento que consiga fazer a gente desacelerar já vale muito. Eu acho que esse vlog foi exatamente sobre isso. Obrigado por passar esse momento com a gente e se inscreve para mais.